Oi pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre energia potencial eletrostática. Energia potencial é uma energia, é um tipo de energia que o corpo tem acumulado, é uma energia que ela não se manifestou ainda. A gente sabe que a energia ela pode se manifestar de várias maneiras, como energia cinética, energia térmica, energia elétrica. E quando um corpo acumula energia potencial, ele tem o potencial de produzir essas formas de energia, ou seja, ele tem uma energia que ele pode manifestar como essas formas, essas diversas formas de energia que existem. Para acumular energia potencial, o corpo ele deve agir contra uma força permanente. Então, a gente tem, por exemplo, um corpo no campo gravitacional da Terra. A gravidade, a gente sabe que é uma força que puxa os corpos para baixo, ou seja, em direção ao centro da Terra. Quando você leva um corpo de um ponto mais baixo para um ponto mais alto, você está fazendo com que ele acumule energia potencial. Por quê? Porque você está indo contra a força da gravidade. Então, nesse caso, ele vai acumulando energia potencial gravitacional. Então, energia potencial ela é essa forma de energia que se acumula, né? Quando você age contra uma força, e por você estar agindo contra a força, esse processo não acontece de forma natural, não acontece espontaneamente. Para poder levar um corpo de um ponto mais baixo até um ponto mais alto, você precisa de uma força externa que faça isso. No caso, uma pessoa que vai lá, pega o corpo na parte mais baixa e levante até a parte mais alta. Agora, quando você solta esse corpo, ele vai cair espontaneamente, não precisa de ajuda nenhuma. Por quê? Porque a energia potencial que ele tem vai sendo transformada em energia cinética, ou seja, ele vai perder energia potencial. Os corpos naturalmente se movem do ponto de maior energia potencial para o ponto de menor energia potencial. Então, lembrando que os corpos eles sempre vão buscar o ponto onde eles acumulam menor energia potencial. Então, o corpo ele se move espontaneamente para o ponto de maior energia potencial para o ponto de menor energia potencial. Agora, do ponto de menor energia potencial para o ponto de maior energia potencial, aí é preciso uma ação de uma outra força para poder realizar esse movimento. No caso da energia potencial elétrica, quando que um corpo acumula energia potencial elétrica? Quando ele age contra a força elétrica. A gente sabe que duas cargas elétricas, quando estão próximas entre si, elas exercem força uma na outra. Se forem duas cargas de mesmo sinal, elas vão querer se repelir. Se forem duas cargas de sinais contrários, elas vão querer se juntar, se aproximar. Então, se eu tenho, por exemplo, duas cargas positivas, a força entre elas quer afastar essas cargas. Então, se eu aproximar duas cargas positivas, eu estou fazendo com que essas cargas acumulem energia potencial elétrica. Por quê? Porque elas estão agindo contra a força. Para isso acontecer, é necessária uma força externa. Agora, se eu solto essas duas cargas, elas vão se afastar o máximo que elas puderem. Por quê? Porque quanto mais afastadas elas estiverem, menor a energia potencial entre elas, já que assim elas vão estar agindo a favor da força. Então esse processo vai ser espontâneo. Então, aí no nosso caso, a gente tem duas cargas positivas, né, o corpo A e o corpo B, e a força elétrica que é afastar eles. Tá? Quando você aproxima esses corpos, eles acumulam energia potencial porque você está agindo contra a força. Quando você solta esses corpos, eles vão querer se afastar, agindo a favor da força, e nesse caso a energia potencial deles vai diminuindo. Como se calcula a energia potencial? A energia potencial acumulada por duas cargas elétricas, e aqui nós vamos chamar as cargas de Q maiúsculo e Q minúsculo, quando elas estão separadas por uma distância d, ela é dada por essa forma. Energia potencial, que é o EP, é igual a constante K vezes a carga, a primeira carga vezes a segunda carga, dividido pela distância. Repara aqui que a distância ela não está elevada ao quadrado, como acontece nas fórmulas de força elétrica e de campo elétrico. Tá? O valor da constante K a gente já conhece, é 9 vezes 10 elevado a nona. E uma coisa importante de se considerar quando se trabalha com energia potencial é que você precisa colocar o sinal da carga quando você vai fazer os cálculos. Lembra que quando a gente calculava força elétrica e campo elétrico, não precisava colocar o sinal da carga. Por quê? Força elétrica e campo elétrico são vetores.
O sinal da carga só indicava para a gente o sentido da força e o sentido do campo. Agora, a energia potencial é uma grandeza escalar. Não tem lado, não tem direção. Então, é necessário colocar o sinal da carga quando for fazer esses cálculos. Vamos ver alguns exemplos. No primeiro exemplo, eu quero determinar a energia potencial elétrica entre duas cargas elétricas de 3 microcoulombs e 2 microcoulombs, separadas por uma distância de 3 centímetros. Considerar o K igual a 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro quadrado por Coulomb quadrado. Como é que fica? Olha os nossos dados. Eu tenho energia potencial, é o que eu quero encontrar. O K é 9 vezes 10 a nona. O Qzão é 3 vezes 3 microcoulombs, que equivalem a 3 vezes 10 a menos 6 coulombs. O Qzinho é 2 microcoulombs, que equivalem a 2 vezes 10 a menos 6 coulombs. A distância é 3 centímetros, mas ela tem que ser usada em metros. 3 centímetros equivale a 3 vezes 10 a menos 2 metros. Colocando a nossa fórmula, energia potencial é igual a K vezes a primeira carga vezes a segunda carga, dividido pela distância, lembrando mais uma vez, sem o quadrado. Substituindo os valores, o K vale 9 vezes 10 a nona, o Qzão vale 3 vezes 10 a menos 6, o Qzinho vale 2 vezes 10 a menos 6, e a distância vale 3 vezes 10 a menos 2, lembrando mais uma vez, sem o quadrado. Fazendo a conta na parte de cima, 9 vezes 3 dá 27, 27 vezes 2 vai dar 54. E na parte de baixo continua 3 vezes 10 a menos 2. Dividindo 54 por 3 vai dar 18. 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 2 vai dar 10 a menos 1. 18 vezes 10 a menos 1 é a mesma coisa que 1,8 joules. Então, nesse caso, nossa energia potencial final é de 1,8 joules. No segundo exercício, nós temos três cargas elétricas, QA igual a 3 microcoulombs, QB igual a 2 microcoulombs e QC igual a menos 1 microcoulombs. Elas estão posicionadas como na figura. O QA está a 3 cm de distância do QB e o QC está a 2 cm de distância do QB. Considerando K igual a 9 vezes 10 a nona, eu quero determinar a energia potencial elétrica total na carga B. Nesse problema, a carga A e a carga B elas têm uma força de repulsão entre elas, porque são duas cargas de sinais iguais. Essa força de repulsão faz com que a carga B ela tenha uma energia potencial devido à carga A. A carga C e a carga B são cargas de sinais contrários, elas estão se atraindo. Então, se existe essa força entre elas, a carga B ela possui uma energia potencial também devido à presença da carga C. Então, a carga B ela tem energia potencial devido a duas cargas, a carga A e a carga C. O que nós temos que fazer é calcular a energia potencial devido a cada uma dessas cargas e depois somar o valor dessas energias. Então, a energia potencial devido à carga A vai ser determinada com os seguintes dados. O K vale 9 vezes 10 a nona, o QB vale 2 microcoulombs, que são 2 vezes 10 a menos 6 coulombs, o QA vale 3 microcoulombs, que são 3 vezes 10 a menos 6 coulombs, e a distância entre o A e o B são de 3 centímetros, que são 3 vezes 10 a menos 2 metros. A fórmula que a gente vai utilizar, a energia potencial devido à carga A na carga B vai ser o K vezes o QA vezes o QB dividido pela distância entre A e B. Substituindo os valores, eu tenho 9 vezes 10 a nona, 3 vezes 10 a menos 6, que é o QA, 2 vezes 10 a menos 6, que é o QB, e 3 vezes 10 a menos 2, que é a distância entre A e B. Lembrando mais uma vez que a distância não tem quadrado aqui na fórmula de energia potencial. Então, a energia potencial entre A e B vai ser 9 vezes 3 dá 27, 27 vezes 2 dá 54, 10 a nona vezes 10 a menos 6 vezes 10 a menos 6, mantém a base somando os expoentes, 9 menos 6 dá 3, 3 menos 6 vai dar menos 3. Então, na parte de cima dessa conta vai ficar 54 vezes 10 a menos 3. Na parte de baixo é o 3 vezes 10 a menos 2. Fazendo a divisão, 54 por 3 dá 18. 10 a menos 3 por 10 a menos 2 vai dar 10 elevado a menos 1. E isso são 1,8 joules. Para calcular a energia potencial no corpo B devido ao corpo C, de novo, vou ter o K.
o QB, que é 2 vezes 10 a menos 6 coulombs, o QC, que é menos 1 vezes 10 a menos 6 coulombs, a distância entre C e B, que é de 2 vezes 10 a menos 2 metros. Colocando na nossa fórmula, né, a energia potencial na carga B, devido à carga C, vai ser K vezes a carga B, vezes a carga C, dividido pela distância entre C e B. Substituindo os valores, o K é 9 vezes 10 a nona, o QB é 2 vezes 10 a menos 6, e o QC é menos 1 vezes 10 a menos 6. Lembra que para trabalhar com energia potencial eu preciso colocar o sinal da carga na conta. E a distância entre eles é 2 vezes 10 a menos 2. Fazendo a conta, 9 vezes 2, 18, vezes menos 1 vai dar menos 18. 10 a nona vezes 10 a menos 6 vezes 10 a menos 6 vai dar 10 a menos 3. E embaixo, o 2 vezes 10 a menos 2. Fazendo a divisão, 18 por 2 dá 9, 10 a menos 3 por 10 a menos 2, mantém a base, soma e subtrai os expoentes, então vai ficar menos 3 menos o menos 2, que vai dar menos 3 mais 2, que vai dar menos 1. Menos 9 vezes 10 é menos 1, é o mesmo que menos 0,9 joules. Então agora, para determinar a energia potencial total da carga B, é só eu somar as duas energias potenciais. Então vai ficar 1,8, que é devido à carga A, mais o menos 1,9, que é devido à carga B. Mas com menos ali nos sinais vai dar menos, então 1,8 menos 0,9 vai dar 0,9 joules. Bom, gente, então é isso. Essa foi a nossa aula sobre energia potencial. Pratiquem bastante com os exercícios do livro didático de vocês.